Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos analisar dois períodos críticos da economia usando o Python, com a biblioteca QuantStats. Nós vamos analisar ações de bancos americanos para ver como foi a variação na época da crise imobiliária em 2008, a crise do subprime, e vamos ver também que vai ser interessante as variações na época da pandemia, que começou em 2020. Abrir aqui o Jupyter Notebook para poder usar a linguagem Python e a biblioteca. Aqui nós vamos importar a biblioteca QuantStats, importar ela como QS, uma abreviação. Esse código ele traz uma extensão do Pandas para o QuantStats. Ele utiliza alguns recursos do Pandas nessa biblioteca. Foi executado. Aqui eu vou criar uma variável do Goldman Sachs, que é um dos tradicionais bancos também dos Estados Unidos. Nós vamos analisar como que foi o comportamento das ações na época da crise. Esse GS, ele é o ticker da ação do Goldman Sachs nos Estados Unidos. Eu estou criando uma variável com o recurso do QuantStats, ele vai fazer o download dos retornos do Goldman Sachs. Foi executado. Aqui eu vou plotar um gráfico, que é um gráfico de mapa de calor, onde existem as piores variações para baixo, né? Ele tem cores alaranjadas, em vermelho, e onde temos as melhores variações, ele fica em tons de verde. Plot, monthly, heatmap. Então aqui, ó, dessa variável que eu criei, GS, eu quero que seja plotado, né, elaborado o gráfico, o heatmap, que é o mapa de calor, das variações mensais. Ele tem desde 1999. Aqui a gente teve algumas variações ruins também em 2000, ó. Menos 11%, depois menos 21%, menos 11%, menos 12%, menos 17%. Foi um ano com bastante variação para baixo. A gente pode perceber logo de cara que no ano de 2008, que foi a crise imobiliária, crise do subprime, o Goldman Sachs teve a sua pior variação. Aqui, deixa eu ver, isso aqui é setembro, teve 21%, quase 22%. Em outubro, menos 27% do que já tinha sido reduzido, né? Novembro também. E a gente depois não houveram variações negativas tão grandes como a de 2008. Apenas em 2020, com o começo da pandemia, né, em fevereiro, março, ela se espalhando aí pelo mundo, menos 15 e depois menos 23. Depois que teve essa
variação negativa de menos 27%, não houve uma tão grande como menos 23%. Essa de menos 18%, que eu encontrei aqui, que eu acho que é a pior delas. Vamos analisar outro banco também, que é o Bank of America, que é esse ponto tiles.download returns. Ticker do Bank of America é BAC mesmo. A gente vai plotar. O heatmap, que é esse gráfico aqui. Ele está processando o código. Não, do Bank of America tem desde 1973, tem bastante coisa. Inclusive esse ano de 74 aqui teve umas variações bravas também. Menos 27. E o menos 27 nem tá vermelho aqui, ele tá em laranja. Que provavelmente ele deve ter tido aí algumas variações de 40, menos 40%. A gente vai ver logo abaixo. Mas eu achei interessante isso aqui também, é uma variação muito ruim, menos 39% em 74. Menos 20, menos 18 aqui, 78, 79. Menos 34 em 90. Menos 27 em 98. Mas olha aqui na época da crise do subprime, em 2008, né? É sempre em setembro, outubro, novembro. Mas os piores reflexos aqui foram no ano seguinte, em 2009. Né? Que essa crise afetou aí a economia, né? Os bancos principalmente. O Fed, que é o Banco Central americano, teve que injetar recursos para não quebrar a economia dos Estados Unidos. Eu vi em uma matéria falando que foi um valor de cerca de 850 bilhões de dólares, quase 1 trilhão de dólares. É muito dinheiro. Então foi muito sério o negócio, né? Então nós temos os reflexos, né, da pandemia, menos 30, menos 32, menos 11, menos 53, menos 39. E a pandemia depois, deixa eu ver, que tivemos menos 25 e tal. A gente vê que a variação do Bank of America são grandes, são grandes. E depois a gente teve em 2020 a pandemia, fevereiro e março. E depois desses períodos críticos, né, crise e a crise da pandemia, tivemos variações tão grandes quanto. Essa aqui de menos 15 em junho é grande, mas não é igual a de 2020, nem de 2009, 2008 ali. Pra gente puxar outro banco aqui também, a gente tem o Wells Fargo, banco americano, que é esse ponto download returns. Ponto plot underline tá processando para gerar o mapa de calor do Wells Fargo. O 74 realmente foi um ano ruim para os bancos dos Estados Unidos, hein? Deixa eu ver aqui, ó. 74, ó, só negativo. Chegou até menos 39. Vamos ver 74 aqui pro Wells Fargo também, ó. É diferente dos outros anos.
Não sei o que aconteceu especificamente. Em 74, 90 a gente percebe que foi ruim também. Vamos lá para 2008. Menos 9 em outubro. Em setembro não teve uma variação alta ainda. Novembro menos 14. E igual o Bank of America foi jogado para 2009. Menos 35, menos 34. E depois não tivemos variações negativas tão grandes quanto, apenas em 2020, na época aí da pandemia, né, no começo da pandemia, de menos 29% em março. E essas outras aqui também, janeiro e fevereiro. A gente tem o JP Morgan também, banco importante dos Estados Unidos. O que está de errado aqui? O que eu fiz de errado aqui? Returns. Gas.download. Será que é JPC? JP Morgan Chase. Ah, é aqui que tá errado. Aqui é JPM mesmo. Deixa eu ver. JP Morgan. Ticker. É JPM, então tá certo. Vamos fazer aqui o gráfico de mapa de calor. Plot monthly. Tomara que tenha bastante dados também pra gente ver os outros anos. 74 e 90. 74 não vai ter porque aqui não tem. Não contou a partir desde 74 para frente. Então a gente tem 90, né? Conforme a gente viu nos outros gráficos ali. Um ano onde houveram variações muito negativas, né? Mas 87 aqui pro JP Morgan também teve uma variação muito elevada. Variação negativa muito alta. 90. 98 aqui, ó, menos 30%. Depois menos 17, 2002 menos 25, menos 28. E 2008, vamos ver lá. O JP Morgan teve sim, né? Essa desvalorização aí. Em outubro, novembro, depois dezembro também um pouco, em 2009. Mas ele não foi um dos piores períodos para ele, aparentemente. Ele teve umas variações muito mais bruscas em anos anteriores, aqui, 98, 2002. Aparentemente, se é que eu posso dizer, não sofreu tanto o JP Morgan. E 2020 agora, né, na crise da pandemia, Covid, janeiro, fevereiro, março. Vamos trazer isso aqui para o Brasil. BAS igual QS.utils download returns
BBAS 3, colocar minúsculo, .sa, BAS.plot, line monthly, heatmap. Vamos ver como é que foi a ação do Banco do Brasil. Ó, até o Banco do Brasil teve uma variação muito negativa aqui em 2002, né? Duas, na verdade. Mas em 2008 foi muito brusco, né? Foi maior. Depois só desvalorização. A gente vê que não foi assim como nos Estados Unidos, né? Os outros bancos lá. Foi menos 35, depois não foi já menos 20, foi menos 3, valorizou 2%, desvalorizou 3%, 2%, depois começou a melhorar. Em 2016 aqui teve uma baita de uma valorização, depois uma grande desvalorização também. Só que a pior retorno aí negativo, né, do Banco do Brasil foi na pandemia mesmo, ó, em março de 2020, menos 40%. É, foi feio o negócio. Vamos ver, a gente pode analisar o BBDC Bradesco, que é esse ponto, esse ponto download, ponto, returns, BBDC 3.sa, tomara que seja esse código. Legal. BBDC.plot. Depois a gente analisa o Itaú também, só para fechar. Deixa eu ver aqui. 2002 também, pelo que eu tô vendo aqui dos outros bancos, foi um ano ruim também. Não só do Brasil. Em 2008 teve a época aqui, né, que foi uma desvalorização alta, muito visível, né, em relação aí à crise imobiliária que veio dos Estados Unidos. Em 2000, desvalorização também em novembro, dezembro, janeiro, depois começou a recuperar. Valorização boa em 2016 e 2020, né? Pandemia aqui no Brasil valorizou bem as ações de bancos. YouTube 4. YouTube só. Vamos pegar aqui esse ponto. Download. YouTube 4.sa. Tomara que seja esse código aí. Agora pode plotar o gráfico. Em 2002 foi ruim mesmo, ó. Assim que abriu já foi a maior desvalorização aqui do Itaú, menos 22%, depois menos 18%, depois valorizou 34%. E em 2008 aqui, crise imobiliária, setembro isso aqui, né? Isso aqui é outubro. Depois já valorizou, desvalorizou um pouco. 2009 ainda teve desvalorização, 2 meses de desvalorização, 2 meses iniciais. Isso foi melhorando. 2016, ó, valorização, assim como Bradesco.
Ó, Banco do Brasil também. 2020 aqui na pandemia, né, em março. Uma grande desvalorização. Tem uma que desvalorizou bastante também, que foi a Embraer. Deixa eu ver como é que ficou aqui, mais detalhadamente. Aí a gente fecha aqui. Que é esse tiles.download turns em br3 em br.plot. Opa. Nossa, olha essa desvalorização aqui. Menos 45% em 2001. Vai mudar a dinâmica aqui das desvalorizações, né? Por conta do segmento. Deixa eu ver, crise de 2008. Nossa. Acabou atingindo também a Embraer. Eu queria ver a época da pandemia, porque ela foi uma ação que desvalorizou muito, que eu me lembro. Foi a época que eu comecei a acompanhar o mercado financeiro. Realmente desvalorizou aqui no fevereiro, né? Comecinho, onde começou a se falar, espalhar para o mundo. Casos no Brasil, e aí chegou a menos 43%, depois menos 9%, menos 17%, valorizou só 13% no mês de junho, depois valorizou, desvalorizou. 2022 também houveram bastante desvalorizações da Embraer. Bom, pessoal, em atendimento ao objetivo principal do vídeo, né, que era analisar os efeitos da crise do subprime nas ações, né, onde nós analisamos as desvalorizações delas, e também da Covid, né. Futuramente estarei gravando aí novos vídeos relacionados a esse tema de finanças, de ações, de Python, né. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Um grande abraço. Até mais, pessoal.